estamos na semana 34, né, do nosso clube bíblico. E nessa semana vocês viram sobre a palavra de Deus nos transforma. E a gente vai para o nosso treino agora contar uma história que está registrada lá no livro de Esdras. É uma história que aconteceu muitos e muitos séculos antes de Jesus vir ao mundo. Diz respeito ao povo de Israel. E a Bíblia nos conta que aquele povo só foi aos poucos se afastando de Deus, desprezando a lei de Deus, que eram os ensinos e as instruções que Deus tinha deixado para que eles vivessem bem e felizes. E o Senhor mandou profetas para avisá-los: se vocês não se arrependerem, vocês vão ser levados cativos pela Babilônia. Vocês vão ficar lá vivendo na Babilônia como escravos. E acontece que o povo não obedeceu, não se importou com o que Deus falou, e Deus usou de cumprir a sua palavra, porque ele sempre cumpre a sua palavra, e ele usou Nabucodonosor para levar aquele povo para a Babilônia. Então Nabucodonosor foi e levou o povo de Israel. E aquele cativeiro sobre as mãos de Nabucodonosor durou 70 anos. 70 anos eles ficaram vivendo ali numa terra que não era deles, ficaram ali oprimidos porque se esqueceram da lei de Deus. Mas ao fim daqueles 70 anos, né, porque Deus tinha falado que duraria 70 anos aquele cativeiro, a palavra diz que um rei persa dominou Babilônia e este rei liberou o povo de Israel para voltar para sua terra. E o povo de Israel voltou para Jerusalém, só que chegou lá, a situação era muito triste. Jerusalém estava destruído. As portas queimadas, o templo destruído, tudo destruído. E depois de algum tempo, vem um outro rei persa chamado Artaxerxes. E Deus usa esse rei, inclina o coração desse rei. E esse rei manda Esdras lá para Jerusalém para viver no meio do povo. E esse rei Artaxerxes pede para que Esdras se comporte ali como um juiz. Então Esdras seria usado para poder fazer com que Israel voltasse a cumprir a lei de Deus. Então, Esdras começou a ensinar aquele povo. Esdras foi usado para trazer materiais para reconstruir o templo, prata, ouro, tudo aquilo para que a casa do Senhor fosse reconstruída. Mas Esdras foi notando que o povo realmente tinha se esquecido de todas as instruções que a lei de Deus nos dá. Eles tinham se casado com mulheres que adoravam outros ídolos, homens se casaram com mulheres assim, mulheres se casaram com homens assim, e houve aquela mistura e aquilo acabou sendo trazido para o meio do povo de Deus. E nós sabemos que só há um Deus que deve ser adorado, o Criador dos céus e da terra. E Deus abomina toda a idolatria. E a palavra diz que Esdras, dentro dessa situação, eu quero ler um versículo que está lá no capítulo 7, o versículo 10, e diz assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Foi isso que Esdras fez. Ele começou a falar: eu preciso ensinar a lei para esse povo. Eu preciso fazer com que esse povo ouça a lei. E a palavra diz que ele encontra os pergaminhos, porque naquela época a Bíblia era escrita nos rolos dos pergaminhos. E esses rolos, a palavra diz que Esdras encontra e ele começa a ler essa palavra para o povo. E é uma coisa muito linda, porque quando nós nos deparamos com essa palavra, ela vem revelar quem nós somos. Essa palavra mostra os nossos erros, mostra o quanto a gente vive afastado de Deus. E a palavra diz que o povo ficou maravilhado ao ouvir aquela palavra, o povo se arrepende, o povo passa a amar aquela palavra. Por quê? Porque esse é o treino dessa semana,
né? A palavra de Deus nos transforma. E o gravar no coração diz assim: agora eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os irmãos que são santificados. Atos, capítulo 20, versículo 32. Então, nós precisamos dessa palavra porque é a única que tem o poder de nos transformar e de nos fazer viver aquilo que Deus preparou para nós. Não existe nada que venha revelar mais a nossa falha, o nosso pecado, do que a palavra de Deus. E Esdras descobre aqueles pergaminhos, aquela lei bendita que estava ali e que Deus não permitiu que se perdesse, e ele vai lendo e o povo vai se arrependendo, vai se posicionando e passando a desejar cumprir a lei de Deus. Que Jesus te abençoe, que você possa compreender que essa palavra que nós temos hoje, essa Bíblia, no nosso idioma, temos tantas facilidades, é um tesouro valioso, porque ela é a nossa única regra, ela que vem pautar a forma de andarmos com Deus, de vivermos em paz e de agradar a Deus com a nossa vida. Um grande beijo para vocês e até a próxima!